com aliados, com parceiros, ao invés de competidores ou adversários, eu posso estabelecer quais são as competências que cada um precisa desenvolver para aprimorar os processos ao longo da cadeia, e então eu estabeleço critérios, formas de desenvolver em conjunto essas competências. Por exemplo, digamos que eu tenho uma organização muito boa, excelente, em um determinado processo, um processo de armazenagem, por exemplo. Eu posso trabalhar junto com aquele outro elo que não é tão bom neste procedimento de armazenagem, que tem algumas deficiências no gerenciamento e no controle dos estoques. Então eu consigo estabelecer um critério a partir de avaliação de desempenho, a partir do acompanhamento da performance de cada um dos elos, desenvolver em conjunto. Então, quando eu consigo tudo isso, quando eu desenvolvo esses mecanismos, eu consigo sustentar uma cadeia de suprimentos efetivamente integrada. E uma outra coisa fundamental, necessária para esse processo, é que os recursos de tecnologias de informação desses diferentes elos sejam integrados. Isso implica que eu tenho que tentar, pelo menos, padronizar os sistemas, né? Porque eu não consigo fazer com que softwares diferentes conversem entre si, a menos que eu realmente tenha possibilidade de fazer a integração desses recursos. E, por fim, uma coisa fundamental é que, claro, quanto mais gente eu tenho num processo, quanto maior o número de elos dentro dessa cadeia de suprimentos, obviamente a dificuldade de trocar de informações, de integrar recursos de tecnologia, de alinhar as estratégias, fica mais difícil. Então eu preciso reduzir o número de fornecedores. Ou seja, quanto menos fornecedores houverem ao longo da cadeia, mais fácil, claro, é muito mais fácil eu conversar com 2, 3, 4 pessoas do que eu conversar com 50, 100, 200 pessoas. Então, a redução do número de fornecedores também é uma questão estratégica para o bom funcionamento do Supply Chain Management. Por fim, é necessário eu entender também como que ocorre a colaboração nas cadeias de suprimentos. O que a gente entende por colaboração? Colaboração significa que a gente troca, que a gente dá e recebe. Isso é colaboração. Mas, geralmente, a gente tem um problema muito sério. Não ocorre com muita facilidade a colaboração dentro das cadeias de suprimentos. E a falta dessa colaboração, ela é resultado, ela decorre de práticas culturais que existem nas organizações. Lembre-se que uma organização é o reflexo das pessoas que as compõem. E essas práticas culturais estão literalmente arraigadas no comportamento das pessoas que compõem as organizações. E entre essas práticas nós podemos destacar algumas que são terríveis. A primeira das práticas é enxergar somente o próprio umbigo, ou seja, eu não consigo ver o outro, eu só vejo a minha necessidade, a minha própria organização, o meu ambiente interno, e não entendo qual o impacto que as ações que eu tomo na minha organização exercem sobre a organização do outro elo da cadeia. Ou de que forma que quando eu tomo uma medida internamente, como esta medida repercute no outro elo da cadeia. Então, enxergar o próprio umbigo é um problema terrível. Um outro problema é que existe rivalidade, concorrência, competição, ao invés do estabelecimento de parcerias. Ou seja, as cadeias de suprimentos não estão habituadas a serem parceiras, a estabelecerem relacionamentos sólidos e duradouros. Geralmente, eu fico competindo, sendo rival e não aliado, e não parceiro. Uma outra questão cultural grave é a falta de se aprender com os próprios erros. Nós temos no Brasil um ditado popular, né, que diz que errar é humano, persistir no erro é burrice. Em essência, o que esse ditado nos diz? Ele diz que as pessoas inteligentes aprendem com os próprios erros, né? Porém, eu prefiro um ditado árabe, um provérbio árabe que eu gosto muito. Esse provérbio diz o seguinte: os homens inteligentes aprendem com seus próprios erros, porém,
Os sábios aprendem com os erros dos outros. O que isso significa? Isso significa que a gente tem que aprender não com os nossos erros, mas com os erros dos outros. Ou seja, eu não preciso errar para então corrigir o erro. Se eu sei que alguém já fez, que alguém já cometeu aquela bobagem, vou aprender com essa pessoa, não vou repetir o erro, não preciso reinventar a roda. É por isso que algumas organizações japonesas têm um negócio interessante chamado Livro dos Erros. Ou seja, se registra, tem um histórico das experiências que foram tentadas na organização e que não deram certo. Ou seja, quando chega alguém novo na organização, cheio de ideias, que é comum as pessoas terem ideias e isso é muito bom, essa pessoa recebe orientações e diz assim, olha, antes de você tentar alguma coisa nova, veja se nós já não tentamos e já não cometemos os erros. Veja lá os erros que nós já fizemos. Por quê? Porque aí você está aprendendo com o que você já errou. E você não precisa errar, você está aprendendo com o erro que os outros cometeram. Isso é importante. Um outro problema sério é a tal da reatividade localizada. O que é reatividade localizada? É natural, é inerente nos seres humanos reagirem às mudanças. Por quê? Porque as mudanças elas nos obrigam a sair da nossa zona de conforto. Todos nós estamos habituados com um determinado ambiente, com uma determinada situação, e quando a gente tem que mudar de ambiente, tem que mudar de postura, tem que mudar de procedimento, a gente tende a reagir. Então, tem que tomar cuidado com as reações localizadas dentro de uma cadeia de suprimentos e procurar eliminar essas reações. E um outro problema cultural sério que a gente tem, e esse é tipicamente brasileiro, é a famosa lei de Gerson. Alguns, os mais novos, sobretudo vocês, eu sei que são mais novos, talvez não saibam o que é essa lei de Gerson. A lei de Gerson, claro que não é uma lei formal, né? Ela é uma piada. Por quê? Porque existia um personagem que vocês devem ter ouvido falar, chamado Gerson, que jogava na seleção brasileira de 1970. E o Gerson, o canhotinha de ouro, ele tinha uma característica interessante, ele fumava, o que não é muito comum para um atleta, e sobretudo hoje, né? Na época do politicamente correto. O Gerson fumava e depois da Copa ele fez uma propaganda de cigarro. E ele encerrava essa propaganda falando da marca do cigarro e ele batia com a carteira de cigarro assim na testa e dizia assim, leve vantagem você também. Essa coisa do levar vantagem acabou ficando tão arraigada na cultura nacional que faz com que as pessoas efetivamente queiram levar vantagem sempre, em todas as circunstâncias, sobre tudo. Isso significa o quê? Que a gente não pensa no outro, a gente só está pensando na gente mesmo, no próprio umbigo. E isso é terrível, isso é fatal para qualquer cadeia de suprimentos que pretenda estar integrada num gerenciamento integrado. Ou seja, sem eu eliminar essas questões que são negativas, eu não consigo estabelecer uma cadeia de suprimentos integrada, uma cadeia de suprimentos onde eu possa efetivamente fazer aquilo que modernamente se chama de supply chain management, ou seja, gerenciar adequadamente as cadeias de suprimento. O que eu tenho que fazer para mudar tudo isso? O que eu preciso fazer para mudar tudo isso é estabelecer uma relação de confiança nas cadeias de suprimentos. Como é que eu faço para estabelecer relações de confiança nas cadeias de suprimentos? Bom, primeira coisa é alinhar objetivos e incentivos ao longo da cadeia. Alinhar objetivos significa o quê? Qual é o objetivo de qualquer organização? Qualquer organização tem o objetivo de ganhar dinheiro, conseguir o lucro tão desejado e perseguido pelas organizações que são comerciais, que são industriais, que têm a necessidade de obter lucro para se perpetuar ao longo do tempo. Como o objetivo é comum, ou seja, todo mundo quer ganhar dinheiro, eu tenho que alinhar esses objetivos de todo mundo ao longo da rede de suprimentos e estabelecer incentivos para que cada elo da cadeia, quando consegue atingir metas pré-estabelecidas para a cadeia, receba alguma coisa em troca,
receba algum estímulo adicional, seja um prêmio financeiro, seja um reconhecimento. É tão comum a gente ver organizações, e sobretudo na área da administração de materiais, a gente avaliar o desempenho dos fornecedores e no final do ano conferir àqueles fornecedores que se destacaram um certificado, dizendo, ó, este é um fornecedor certificado, ele cumpriu com todos os objetivos, com todas as promessas que ele fez para a organização ao longo do tempo. Então, o alinhamento dos objetivos e dos incentivos é fundamental. Uma outra coisa também essencial e importante é a adoção de medidas gerenciais para cooperação. Também não é muito comum a gente ter que assumir uma nova postura de gerenciamento. O gerenciamento tradicional era essencialmente piramidal, na hierarquia, né? Mas hoje o gerenciamento ele ultrapassa as fronteiras da organização e eu tenho que me relacionar com outras organizações. E para isso eu tenho que estabelecer alguns procedimentos que levem à cooperação.